Meu nome é Phoebe, e durante anos eu acreditei que sair de um casamento infeliz seria o suficiente para finalmente respirar em paz. Eu estava errada. Faz pouco mais de um ano que o divórcio foi finalizado, e desde então, tenho me reconstruído peça por peça. Aos poucos, fui transformando a cabana à beira do lago, um refúgio que eu mesma renovei com cada centavo economizado, no símbolo da minha independência. Foi ali, entre vigas de madeira e paredes que reconstruí sozinha, que aprendi a viver sem Avery, sem precisar da aprovação de ninguém. Mas a justiça não se importa com memórias ou sacrifícios. Ela se baseia em contratos frios e decisões impessoais, e hoje, segurando a carta do tribunal em minhas mãos trêmulas, percebi que meu ex-marido não estava satisfeito em me deixar. Ele queria destruir qualquer vestígio da vida que eu reconstruí sem ele. A sentença era clara: Avery Campbell mantém direitos parciais de acesso à propriedade à beira do lago. Eu reli a frase, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Como isso era possível? Como, depois de tudo que ele fez, depois de me trair, depois de me forçar a começar do zero, ele ainda podia ter esse poder sobre mim? Minhas mãos apertaram o papel com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. A decisão do juiz era definitiva. Avery não queria a cabana por necessidade. Ele a queria por orgulho, para provar que ainda podia me alcançar, que ainda tinha o controle sobre algo que eu amava. A noite anterior ao julgamento foi um pesadelo. Durante a audiência, Avery não escondeu sua satisfação. Ele nem precisava das chaves daquele lugar. Ele poderia ter deixado isso para mim, mas escolheu lutar, e venceu. Sua advogada, com um sorriso afiado, deixou claro que a decisão não poderia ser revertida. Eu vi quando Avery olhou para mim no tribunal com aquele ar de superioridade, como se dissesse: "Você pensou que poderia me vencer?" Agora, enquanto eu estava de pé na minha cozinha, olhando fixamente para o papel, meu telefone vibrou. Peguei o aparelho sem nem pensar e vi o nome dele brilhando na tela. "Falando no diabo", murmurei antes de atender. A voz de Avery veio carregada de uma falsa cortesia. "Só queria avisar que estaremos na cabana no próximo fim de semana. Rebecca está ansiosa para conhecer o lugar." Senti meu estômago revirar. Ele não disse "eu estarei lá". Ele disse "nós". "E Nicole também vem", acrescentou ele, casualmente. Eu apertei o telefone com mais força. "Você vai levar nossa filha?" perguntei, a voz tensa. "Nossa filha?" Ele soltou uma risada baixa. "Phoebe, você parece estar esquecendo. Rebecca adotou Nicole na primavera passada." Por um instante, o mundo ao meu redor pareceu girar. Eu não sabia. Ninguém me contou. Isso é ótimo", balbuciei, tentando não demonstrar fraqueza. "Não é?" disse Avery. "Finalmente temos uma família de verdade. A família que você nunca quis me dar." A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. A raiva e a dor pulsavam em minha cabeça enquanto eu pegava as chaves e minha jaqueta. Eu precisava ver a cabana antes que eles chegassem. Antes que ela deixasse de ser meu refúgio e se tornasse cenário para a nova vida perfeita do meu ex-marido. O caminho até o lago era tão familiar que eu podia percorrê-lo de olhos fechados. Cada curva da estrada estava gravada em minha memória, assim como os momentos que passei ali. Pintando as paredes, reconstruindo o deck, plantando as flores no jardim. Sozinha. Quando estacionei, o sol da tarde brilhava sobre as novas janelas que eu mesma instalei. O deck que reconstruí, tábua por tábua, parecia brilhar sob a luz dourada. Tudo aqui era meu. Ou pelo menos, tinha sido. Sabia que te encontraria aqui. Me virei e vi Skyler caminhando até mim. Ela usava suas botas vermelhas de sempre, que estalavam sobre o cascalho. Minha melhor amiga me conhecia bem demais para me deixar lidar com isso sozinha. "O quão ruim foi?" ela perguntou, sentando-se ao meu lado nos degraus da varanda. Engoli em seco. "Ele vai usar a cabana a cada 2 fins de semana. E em feriados." Minha voz vacilou. "Ele vem no próximo fim de semana. Com eles." O olhar de Skyler endureceu. "Depois de tudo que você investiu nesse lugar? Esse canalha." Eu me levantei e comecei a andar de um lado para o outro. "O pior não é isso. O pior é saber que ele não quer a cabana de verdade. Ele só quer provar que pode tirá-la de mim." Skyler cruzou os braços, um brilho perigoso nos olhos. "Então, o que você vai fazer a respeito?" Parei de andar. "O que eu posso fazer?" Ele ganhou no tribunal.
Foi então que um sorriso malicioso surgiu nos lábios dela. A cabana sim. Mas, e o terreno ao redor dela? Franzi a testa. O que você quer dizer? Ela deu um passo à frente, como se tivesse acabado de ter uma ideia brilhante. Eu fiz algumas pesquisas. Me aproximei do deck, observando a clareira que se estendia além da cabana. Visível de todas as janelas. Impossível de ignorar. Isso levaria dinheiro, murmurei, sentindo minha mente já começar a trabalhar nas possibilidades. Eu conheço algumas pessoas, Skiller disse casualmente. Inclusive uma jornalista chamada Valentina que adoraria cobrir uma história como essa. Meu telefone vibrou novamente. Outro texto de Avery. Ah, e no mês que vem vamos tirar fotos profissionais na cabana para as redes sociais de Rebecca. Espero que não se importe. Skiller olhou para a tela e soltou uma risada curta. Isso é perfeito. Perfeito? Repeti, incrédula. Ela apertou meu braço com um brilho travesso nos olhos. Sim. Porque ele acha que está tirando algo de você. Mas, na verdade, está nos dando a oportunidade perfeita para criar algo muito maior. E ali, enquanto a luz do sol se derramava sobre a cabana que um dia foi minha, um plano começou a se formar. Avery achava que tinha vencido. Mas ele se esqueceu de que eu já havia reconstruído esse lugar antes. E desta vez, eu construiria algo que ele não poderia destruir. Eu não dormi naquela noite. Depois da conversa com Skiller, minha mente rodava sem parar, presa à ideia de que, mesmo tendo vencido no tribunal, Avery ainda não tinha vencido de verdade. Ele poderia ter as chaves da cabana, mas o terreno ao redor? Isso era outra história. O sol mal havia nascido quando peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Eu precisava saber o que poderia ser feito legalmente. O que eu ainda controlava. Foi então que descobri algo interessante. Enquanto Avery tinha permissão de uso da cabana, ele não tinha nenhum direito sobre o restante do terreno. Isso significava que eu poderia fazer o que quisesse com ele, desde que respeitasse as leis locais. Foi aí que uma ideia começou a tomar forma. Ainda de pijama, liguei para Skiller. E se eu transformasse o terreno ao redor da cabana em algo maior? Ela pareceu confusa por um instante. Como assim? E se, ao invés de apenas deixar Avery usar a cabana como ele quer, eu usasse a terra ao redor dela para algo que ele não pudesse ignorar? Algo que fosse tão importante que o transformasse em apenas um detalhe dentro de algo muito maior. Do outro lado da linha, Skiller ficou em silêncio por um momento, e então, riu. Phoebe, você está pensando exatamente no que eu acho que está? Respirei fundo. Um centro de recursos para mulheres. Meu Deus! Skiller soltou uma risada animada. Isso seria perfeito. O pensamento começou a ganhar forma dentro da minha cabeça. Cursos de empreendedorismo, workshops, redes de apoio. Eu sempre quis criar algo assim, mas nunca tive o impulso certo. Agora tenho. E a melhor parte? Skiller completou. Avery não pode fazer nada para impedir. Mas eu sabia que não bastava ter um plano. Eu precisava de aliados. Minha primeira ligação foi para Valentina. Ela atendeu no terceiro toque, sua voz firme e direta como sempre. Phoebe, me conte tudo. Expliquei a situação em detalhes, a decisão do tribunal, a forma como Avery queria transformar a cabana em um cenário perfeito para sua nova vida, e como eu planejava virar o jogo ao criar um espaço que realmente importasse. Ela não hesitou. Eu topo. Isso tem tudo para ser uma grande matéria. Uma mulher transformando um lugar que deveria ser um símbolo de sua derrota em um projeto de impacto social? Essa história vende por si só. Senti um alívio imediato. Com Valentina do meu lado, não só teríamos cobertura da mídia, como também conseguiríamos atrair os olhos certos para a iniciativa. Mas ainda havia outro detalhe: dinheiro. Eu tinha algum dinheiro guardado, mas não era suficiente para um projeto desse tamanho. Eu precisava de patrocinadores. Então, Skiller sugeriu. Conheço algumas empresárias que adorariam apoiar um projeto desses. Algumas delas foram minhas clientes. Podemos começar por aí. Ela estava certa. No mesmo dia, preparamos uma apresentação simples e entramos em contato com algumas mulheres influentes da região. Para minha surpresa, 3 delas responderam no mesmo dia, interessadas em conhecer melhor a ideia. O jogo estava virando. Enquanto isso, Avery continuava mandando mensagens. Ele ainda achava que eu estava arrasada. Preciso guardar alguns jet skis na cabana.
Estamos criando memórias com a família. Espero que não se importe. Skiller olhou para a mensagem e riu. Ele acha que isso ainda te atinge? Eu sorri, balançando a cabeça. Ele não faz ideia do que está por vir. Skiller pegou o telefone. Bom, então é hora de começarmos os contatos. E assim, naquele mesmo dia, ligamos para arquitetas, engenheiras, especialistas em espaços comunitários. Se Avery queria tirar algo de mim, agora ele iria ver o que era perder de verdade. Na semana seguinte, marcamos uma reunião com Valentina e algumas das possíveis investidoras. Eu ainda estava nervosa, e se ninguém levasse a ideia a sério. Mas assim que comecei a explicar o projeto, vi os rostos ao meu redor se iluminarem. Uma delas, uma empresária do setor de tecnologia, inclinou-se para frente e disse: "Isso é exatamente o tipo de projeto que eu quero apoiar. Quantos recursos vocês precisam para começar?" Eu pisquei. "Você quer dizer, de verdade?" Ela sorriu. "De verdade." E foi assim que, em apenas alguns dias, conseguimos o que precisávamos para dar os primeiros passos. O primeiro carregamento de materiais chegou logo depois. Skiller estava no local, coordenando tudo, enquanto Valentina já preparava um artigo para ser publicado. Eu olhava para o terreno ao redor da cabana e conseguia ver o futuro tomando forma. Quando olhei para meu telefone, vi uma nova mensagem de Avery. "Vamos tirar fotos na cabana no mês que vem. Espero que esteja tudo em ordem para a sessão." Dessa vez, eu sorri. Porque, no mês que vem, quando ele chegasse, ele não encontraria apenas uma cabana. Ele encontraria um projeto muito maior do que ele jamais imaginou. Eu nunca fui o tipo de pessoa que recua diante de um desafio. Durante anos, Avery tentou me convencer de que eu era fraca, dependente, incapaz de construir algo sozinha. E talvez, naquela época, parte de mim acreditasse nisso. Mas agora, eu estava prestes a provar para ele, e para mim mesma, que a maior vitória não era destruir o que ele valorizava, mas construir algo que ele jamais poderia derrubar. Naquela manhã, enquanto eu estacionava meu carro em frente à cabana, vi os primeiros caminhões de materiais chegando. Era oficial. O projeto estava em andamento. Skiller já estava lá, dando instruções para a equipe. Valentina, com sua câmera a tiracolo, capturava a cada momento. O centro ainda era só um esboço no papel, mas em breve se tornaria um espaço real, um lugar onde mulheres poderiam recomeçar, assim como eu estava fazendo agora. E o mais importante, tudo isso aconteceria bem diante dos olhos de Avery. Quando descemos do carro, Skiller caminhou até mim com um sorriso conspiratório. "Você está pronta para ver a reação do seu ex?" Revirei os olhos e peguei o telefone. "O que foi agora?" Ela riu. Ele mandou mais uma mensagem. Li rapidamente. "Já viu como está o tempo? Parece que teremos um fim de semana lindo para aproveitar a cabana. Rebecca e Nicole estão animadas." Respirei fundo e respondi apenas um simples, "Ótimo." Skiller riu. "Você já imaginou a cara dele quando chegar e encontrar um centro comunitário em construção ao redor da cabana?" Eu sorri. "Mal posso esperar." A verdade é que Avery ainda não fazia ideia do que estávamos construindo. Para ele, eu ainda era a ex-mulher amarga, incapaz de seguir em frente. Ele achava que a única coisa que eu podia fazer era lamentar sua nova vida perfeita. Mas ele estava prestes a descobrir que eu nunca estive tão bem. O apoio ao projeto crescia mais rápido do que eu esperava. Com a ajuda de Skiller e Valentina, conseguimos atrair 3 grandes investidoras, todas mulheres que haviam enfrentado desafios semelhantes aos meus. Elas não estavam apenas investindo dinheiro. Elas estavam investindo na ideia de um espaço onde mulheres poderiam aprender a se sustentar, criar seus próprios negócios e nunca mais depender de ninguém que tentasse controlá-las. Em poucos dias, o projeto ganhou força. Vamos oferecer cursos de empreendedorismo, workshops de planejamento financeiro, treinamentos para mulheres que querem abrir seus próprios negócios, expliquei para um grupo de apoiadoras que vieram conhecer o local. Uma delas, uma empresária do setor de marketing, sorriu entusiasmada. "Isso pode mudar a vida de muitas mulheres. Eu quero ajudar." Cada vez mais pessoas se juntavam à iniciativa. Valentina já havia preparado um artigo para divulgar a história, e Judy Rolando, ao ouvir falar do projeto, se ofereceu para ajudar com todo o suporte legal necessário. "Se precisarem de alguma base jurídica para reforçar que esse espaço é comunitário, estou à disposição", ele me garantiu. Aquilo estava crescendo de uma forma que eu jamais poderia ter previsto.
E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, Avery perceberia o que estava acontecendo. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Eu estava no meio de uma reunião com Schiller e as investidoras quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Abri a conversa e vi uma foto. Nicole, minha enteada, de pé ao lado de Avery e Rebecca em um evento corporativo. Seu sorriso era forçado, e ela usava um vestido formal demais para sua idade. Meu pai me obrigou a estagiar na firma dele. Odeio isso. Fiquei parada por um momento, absorvendo aquelas palavras. Phoebe. Schiller chamou minha atenção. Levantei o celular para mostrar a mensagem. Ela arqueou as sobrancelhas. Isso é ouro puro. Valentina se inclinou para olhar e sorriu. Isso prova exatamente o que estamos fazendo aqui. Seu ex-marido está tentando forçar a filha a viver sob as regras dele, enquanto você está construindo um espaço para mulheres escolherem seus próprios caminhos. Schiller cruzou os braços. E se convidássemos Nicole para conhecer o centro? Aquilo me pegou de surpresa. Você acha que ela aceitaria? Bom, pelo jeito, ela odeia trabalhar na firma do pai. Talvez ela queira ver outra possibilidade. Eu hesitei por um momento. Mas então, sem pensar muito, respondi a mensagem. Se quiser ver algo diferente, passe aqui amanhã. Tenho algo para te mostrar. Ela visualizou a mensagem imediatamente, mas não respondeu. Eu sabia que não podia forçá-la, mas tinha uma sensação de que ela apareceria. No dia seguinte, quando as obras começaram, eu vi um carro se aproximando. Nicole desceu hesitante, olhando ao redor. Oi, ela disse, enfiando as mãos no bolso. Oi, respondi, sorrindo. Ela olhou para as estruturas que começavam a ser erguidas. O que vocês estão fazendo aqui? Schiller se adiantou. Construindo um centro para mulheres aprenderem a ser independentes. Nicole franziu a testa. Tipo, sem precisar de um emprego fixo? Sem precisar depender de ninguém. Corrigi. Ela ficou em silêncio por um momento, então deu um meio sorriso. Parece bem melhor do que servir café na firma do meu pai. Eu e Schiller trocamos um olhar. Se quiser, ofereci, pode vir para um dos workshops e ver o que acha. Nicole mordeu o lábio, como se estivesse considerando a ideia. Eu posso tentar. E naquele instante, percebi que não estava apenas construindo um centro para mulheres. Eu estava oferecendo um novo começo para todas nós. Avery achava que estava vencendo. Mas, sem perceber, ele estava me dando a melhor chance que eu poderia ter. A oportunidade de criar algo muito maior do que ele jamais imaginaria. Havia algo poderoso no som dos primeiros martelos batendo contra a madeira. Era um som de construção, de renovação, de algo que estava nascendo. Para mim, era o som da minha liberdade sendo concretizada. O centro começava a tomar forma. Em poucos dias, a clareira ao redor da cabana se transformou em um verdadeiro canteiro de obras. Arquitetas e engenheiras, muitas delas mulheres, estavam no comando, garantindo que cada detalhe fosse pensado para servir a comunidade que estávamos construindo. Eu me sentia uma mistura de euforia e ansiedade. Cada passo que dávamos nos aproximava do momento em que Avery descobriria o que estava acontecendo. E eu mal podia esperar para ver a reação dele. Desde que apareceu pela primeira vez, Nicole voltava ao centro quase todos os dias. No início, ela ficava apenas observando, mas logo começou a se interessar pelo que estávamos fazendo. Uma tarde, ela se aproximou de mim enquanto eu analisava os projetos. Eu andei pensando, disse, meio hesitante. Eu gosto desse lugar. Olhei para ela, surpresa. É mesmo? Ela assentiu, chutando levemente uma pedrinha no chão. Eu nunca gostei da firma do meu pai. Ele quer que eu estude direito, mas isso não é o que eu quero. Respirei fundo. Eu sabia exatamente como era ser empurrada para algo que não combinava com você. Então, o que você quer fazer? Ela olhou ao redor, observando a equipe trabalhando, Schiller organizando os papéis, Valentina tirando fotos. Eu gosto de design. Sempre gostei. Mas meu pai acha que isso não é um trabalho de verdade. Cruzei os braços e sorri. Bom, nós vamos precisar de uma identidade visual para o centro. Se quiser, pode nos ajudar. Os olhos dela se iluminaram. Sério? Sério. Foi a primeira vez que vi Nicole sorrir de verdade. Valentina não perdeu tempo. Poucos dias depois, ela publicou um artigo sobre o projeto.
Centro de Recursos para Mulheres transforma a antiga propriedade privada em espaço de empoderamento. O impacto foi imediato. O artigo foi compartilhado centenas de vezes nas redes sociais, e começamos a receber doações, apoios e mensagens de mulheres interessadas em participar dos programas. A notícia, claro, chegou até Avery. Foi então que o primeiro problema real surgiu. Eu estava supervisionando a instalação das primeiras estruturas quando meu telefone vibrou. Olhei para a tela e vi o nome dele. Respirei fundo e atendi. O que diabos você está fazendo, Phoebe? A voz de Avery estava carregada de fúria. Oi para você também, respondi, mantendo a calma. Não brinque comigo. Você transformou a propriedade em quê? Um abrigo para mulheres rejeitadas. Minha paciência já estava se esgotando. Um centro de capacitação feminina, na verdade. Você está fazendo isso só para me provocar. Soltei uma risada curta. Avery, você se acha tão importante assim? Isso não é sobre você. Ele ficou em silêncio por um instante, e então veio a ameaça. Isso não vai ficar assim. Você vai se arrepender. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Fui direto falar com Judy Rolando. Se Avery realmente tentasse algo contra o centro, eu precisava estar preparada. Ele pode tentar entrar com algum tipo de ação contra mim? Perguntei. Rolando analisou os documentos do centro e sorriu. Phoebe, você fez tudo dentro da lei. Mas tem algo ainda mais interessante aqui. O quê? Ele abriu um arquivo e apontou para um trecho do regulamento da cidade. Existe uma cláusula sobre propriedades compartilhadas que diz que se o entorno de uma propriedade privada for transformado em um espaço comunitário, o dono da propriedade tem que respeitar as atividades desse entorno. Meus olhos se arregalaram. Isso significa que Avery. Isso significa que ele não pode usar a cabana para outra coisa que não seja compatível com a sua iniciativa. O jogo estava virando. No dia seguinte, enquanto as obras continuavam, Avery apareceu. Ele chegou de carro, parou bruscamente e saiu pisando forte. Isso aqui tem que acabar. Ele olhou ao redor, furioso. Isso é ridículo. Skiller se aproximou, cruzando os braços. Você está com medo de um bando de mulheres empreendedoras, Avery. Ele ignorou e se voltou para mim. Você está transformando esse lugar em um circo. Mantive minha postura firme. Estou transformando esse lugar em algo útil. Diferente de você, que só queria usá-lo para suas fotos falsas de família feliz. Avery apontou um dedo para mim. Você não vai ganhar essa. Skiller sorriu ao meu lado. Engraçado. Parece que já estamos ganhando. Ele me lançou um último olhar mortal e saiu batendo a porta do carro. Enquanto ele se afastava, Valentina pegou seu celular e digitou algo. O que foi? Perguntei. Ela sorriu, satisfeita. Acabei de publicar um artigo sobre a tentativa de intimidação de Avery. Vamos ver como ele gosta de ser exposto. Olhei para o centro sendo construído ao nosso redor e senti um orgulho imenso. Avery achava que podia me parar. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. O dia da inauguração chegou antes mesmo que eu pudesse realmente processar tudo o que havíamos construído. O que antes era apenas um pedaço de terra ao redor da cabana agora era um centro de recursos para mulheres, com duas estruturas principais, um prédio para workshops e cursos e outro para escritórios e sessões de mentoria. E o mais incrível, havia uma multidão ali. Esperávamos, no máximo, 50 pessoas. Mas, quando olhei ao redor, vi mais de 200 mulheres, empresários, jornalistas e líderes comunitários, todos prontos para celebrar o que havíamos criado. Skiller, de pé ao meu lado, sussurrou. Se Avery achava que ia te fazer sofrer, acho que ele tem uma surpresa esperando por ele. E, de fato, não demorou muito para que ele aparecesse. Eu estava no palco improvisado, prestes a dar meu discurso de boas-vindas, quando ouvi um burburinho na entrada do evento. Avery vinha marchando em nossa direção, com o rosto vermelho de raiva, agitando um jornal enrolado na mão. Que diabos você fez com a minha propriedade? Ele praticamente gritou, chamando a atenção de todos. Eu respirei fundo e me mantive firme. Sua propriedade? Perguntei, mantendo a voz calma. A cabana continua lá. Você pode ir até ela. Mas este terreno é meu. Avery olhou ao redor, vendo as tendas, os banners, a quantidade de pessoas presentes. Sua expressão mudou de surpresa para frustração. Você planejou isso, ele cuspiu as palavras,
como se tivesse sido traído. Schiller riu ao meu lado. E você achou que ela ia só chorar e aceitar? Valentina já estava gravando tudo, sua câmera apontada diretamente para a cena. Avery se virou para a multidão. Vocês realmente acham que isso aqui é legítimo? Que ela está fazendo isso por uma boa causa? Ela só quer se vingar de mim. Um silêncio tomou conta do lugar por um segundo. Então, uma voz surgiu da plateia. E daí? Está funcionando. Várias pessoas riram e aplaudiram. Avery ficou paralisado por um instante, como se não soubesse como reagir. Foi então que Nicole surgiu ao meu lado, segurando alguns papéis. Pai, ela chamou, sua voz firme. Eu me inscrevi no programa de jovens empreendedores. Não preciso da sua permissão para isso. Ele virou-se para ela, seu rosto se contorcendo em choque. Nicole, você é minha filha. Você deveria estar aprendendo algo de verdade, não brincando de empresária. Nicole ergueu os papéis. O juiz já aprovou minha participação. Eu tenho o direito de seguir meu próprio caminho. Avery abriu a boca, mas percebeu que todos estavam olhando para ele. Câmeras registravam cada momento. A tenente-governadora, que havia vindo prestigiar o evento, cruzou os braços e o encarou com desaprovação. Ele percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer ali. Bufando de raiva, ele se virou e marchou de volta para seu carro. Quando Avery foi embora, o evento seguiu como se ele nunca tivesse aparecido. As mulheres começaram a se apresentar, contar suas histórias, trocar contatos e oportunidades de negócios. Eu vi Nicole conversando com algumas empresárias, animada com suas ideias. Então, Schiller se aproximou e mostrou o celular para mim. Isso aqui está bombando. Ela me mostrou um vídeo que Valentina postou da explosão de Avery na frente de todo mundo. Os comentários eram uma mistura de indignação e piadas sobre seu comportamento. Ele nunca mais vai conseguir posar como o grande advogado respeitável, Schiller murmurou, satisfeita. Foi então que recebi uma mensagem de um número desconhecido. Phoebe, sou o advogado de Avery. Ele quer marcar uma reunião para conversar sobre os direitos dele no terreno. Podemos negociar. Olhei para Schiller e ri. Ele quer negociar? Ela deu de ombros. Parece que ele finalmente percebeu que não pode te derrubar. Eu respirei fundo e olhei para tudo ao meu redor. Eu venci. Não porque destruí Avery, mas porque construí algo que ele jamais poderia controlar. E a melhor parte? Eu estava só começando. A inauguração do Centro de Recursos para Mulheres foi um sucesso absoluto. O evento havia acabado, mas a energia continuava vibrando no ar. Mulheres se inscreviam para os cursos, patrocinadores queriam apoiar a iniciativa, e a mídia ainda repercutia a cena humilhante de Avery tentando interromper tudo, e falhando miseravelmente. Nicole estava radiante. Pela primeira vez, ela não era apenas a filha do advogado bem-sucedido. Ela era uma jovem empreendedora com seus próprios sonhos. Mas o que aconteceu naquela noite foi algo que eu jamais esperava. Eu estava revisando alguns documentos no escritório do centro quando ouvi batidas na porta. Está aberto. Chamei, sem tirar os olhos do papel. O silêncio se seguiu, e quando olhei para cima, Rebecca estava parada ali, segurando um tablet nas mãos. Por um instante, eu congelei. De todas as pessoas que poderiam aparecer naquele momento, ela era a última que eu imaginava ver ali. Espero não estar incomodando, disse ela, parecendo hesitante. Deixei os papéis de lado e me levantei lentamente. O que você está fazendo aqui? Rebecca olhou ao redor, observando o espaço. Pela primeira vez, vi algo diferente nela. Ela não parecia mais a mulher confiante que Avery exibia como um troféu. Parecia cansada. Confusa. Ela respirou fundo antes de falar. Nicole deixou o tablet dela em casa, então achei que poderia trazer. Olhei para o objeto em suas mãos e depois para ela. Só por isso? Ela hesitou e então soltou um suspiro. Não. Ela passou a mão no cabelo e olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Eu preciso me desculpar. Meus olhos se estreitaram. Desculpar-se? Ela assentiu. Quando Avery me contou sobre isso tudo, ele fez parecer que você estava fazendo isso por vingança. Que era só uma forma de atingi-lo. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Mas hoje, quando vi Nicole tão feliz, tão animada com os cursos, eu percebi que não era nada disso. Ela fez uma pausa, apertando o tablet contra o peito. Ele me enganou. De novo.
De repente, tudo ficou claro para mim. Rebecca não era minha inimiga. Ela era apenas a próxima vítima de Avery. Rebecca puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. Hoje de manhã, Avery estava furioso. Ele disse que ia destruir esse seu projetinho ridículo. Eu não fiquei surpresa. Claro que ele disse. Ela riu sem humor e balançou a cabeça. Eu já vi esse comportamento antes. No início, ele me fazia sentir como se eu fosse a mulher perfeita para ele. Mas agora, eu percebo que ele só gostava da ideia de ter alguém para controlar. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. E você? O que vai fazer sobre isso? Rebecca respirou fundo e me olhou nos olhos. Eu não sei ainda. Mas sei que não quero mais ser a mulher que só assente e sorri. Ela hesitou por um momento e então disse algo que me pegou completamente desprevenida. Você acha que poderia me mostrar o centro? Eu poderia ter recusado. Poderia ter dito que não confiava nela. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Claro. Rebecca me seguiu enquanto eu mostrava cada parte do centro. As salas de aulas, o espaço de coworking, os estúdios de mentoria. Eu expliquei nossa missão, como queríamos ajudar mulheres a nunca mais dependerem de homens como Avery para sobreviver. Quando terminamos o tour, ela me olhou com algo próximo à admiração. Isso é incrível. E eu acho que... Ela hesitou. Eu acho que quero ajudar. Levantei uma sobrancelha. Ajudar? Ela assentiu. Eu passei anos vivendo na sombra de Avery. Eu sei como é sentir que sua vida gira em torno da aprovação de um homem. E vendo Nicole tão feliz aqui, acho que posso fazer algo para contribuir. Cruzei os braços. O que você tem em mente? Rebecca olhou para o tablet e depois para mim. Eu sou formada em administração e sempre trabalhei com gestão de empresas. Eu posso ajudar a estruturar melhor o crescimento do centro, atrair mais investidores e transformar isso em algo ainda maior. Eu não sabia se podia confiar nela ainda, mas vi verdade em suas palavras. Então, estendi a mão. Bem-vinda à equipe. Ela sorriu e apertou minha mão. Avery perdeu mais do que a cabana. Ele estava prestes a perder o controle sobre tudo e todos que ele achava que possuía. Eu sabia que Avery não desistiria tão facilmente. Ele nunca aceitou perder, e agora, ele estava vendo tudo o que construiu desmoronar bem diante de seus olhos. O centro estava crescendo mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Com o apoio de Rebecca, novas parcerias surgiram, e mais investidores se interessaram pelo projeto. Os cursos lotaram. Mulheres da região se inscreviam para aprender sobre empreendedorismo, marketing, gestão financeira. Mas Avery... Bom, ele estava furioso. Na semana seguinte, Schiller entrou correndo no meu escritório segurando o celular. Você não vai acreditar nisso. Peguei o telefone e vi a mensagem de um número desconhecido. Aviso legal. O Sr. Avery Campbell está entrando com uma ação para cessar as atividades no terreno adjacente à sua propriedade. Entre em contato para evitar medidas mais drásticas. Soltei uma risada incrédula. Ele acha que pode me intimidar com um advogado? Schiller cruzou os braços e sorriu. Ele não aprendeu nada, não é? Peguei meu próprio telefone e disquei para Judy Rolando. Ele atendeu rapidamente. Phoebe, já vi a papelada, disse ele antes mesmo que eu perguntasse. Avery não tem nenhuma base legal para impedir suas atividades. Você tem total direito sobre o terreno. Respirei aliviada. Então ele só está tentando me assustar. Rolando riu. Exatamente. Mas, se quiser se divertir um pouco, você pode ignorar e esperar para ver ele perder no tribunal. Eu sorri. Acho que vou fazer isso. Valentina, claro, ficou sabendo da tentativa de ação judicial e transformou isso em mais uma matéria explosiva. Advogado tenta impedir centro comunitário feminino após perder disputa de propriedade. O artigo viralizou, e Avery se tornou alvo de críticas. Clientes da sua firma começaram a questionar sua ética, e dentro de poucos dias, ele foi colocado em licença do escritório. E então, veio a bomba. Eu estava no centro quando recebi uma mensagem de Nicole. Meu pai foi afastado da firma. Ele está bebendo desde de manhã. Mamãe e eu estamos no hotel. Fiquei parada por um momento, absorvendo aquilo. Avery sempre se vendeu como um homem imbatível, alguém que nunca perde. Mas agora, ele estava perdendo tudo. Schiller olhou para mim e perguntou: Você acha que ele finalmente aprendeu a lição? Suspirei. Não sei. Mas sei que,
pela primeira vez, ele está sentindo o que é não ter controle sobre tudo. Naquela noite, enquanto eu revisava alguns relatórios, ouvi um barulho do lado de fora. Olhei pela janela e vi Avery parado na entrada do centro, com as mãos nos bolsos e um olhar perdido. Por um instante, considerei ignorá-lo. Mas então, peguei meu casaco e fui até lá. O que você está fazendo aqui, Avery? Ele me olhou, os olhos cansados, o rosto abatido. Eu destruí tudo, não foi? Cruzei os braços. Você tentou. Mas o que eu construí aqui, você nunca teve poder para destruir. Ele assentiu lentamente e passou a mão no rosto. Eu só queria machucar você pelo que aconteceu. Pela forma como as coisas terminaram. Fiquei em silêncio. Eu sabia que ele nunca aceitou o fato de que não foi ele quem me deixou. Fui eu quem o deixei. Então, falei algo que nunca tinha dito antes. Avery, você passou anos tentando controlar tudo. Mas a verdade é que você nunca teve controle de nada. Nem de mim, nem de Nicole, nem da sua própria vida. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Você ganhou. Não, Avery. Eu vivi. Ficamos ali em silêncio por um momento, e então ele deu um passo para trás. Eu preciso resolver minha vida. Assenti. Sim. E dessa vez, faça isso sem tentar destruir a dos outros. Ele virou-se e foi embora. Quando entrei de volta no centro, vi Rebecca e Nicole olhando pela janela. Rebecca sorriu. Acho que, pela primeira vez, ele percebeu que perdeu. Nicole suspirou aliviada. E, finalmente, ele não vai me arrastar com ele. Eu olhei para elas e sorri. A guerra havia acabado. Eu gostaria de dizer que aquele encontro com Avery foi o fim de tudo. Que ele finalmente aceitou sua derrota e seguiu em frente. Mas pessoas como ele não desistem tão facilmente. Nos dias seguintes, o Centro de Recursos para Mulheres continuou crescendo. Mais patrocinadores se juntaram à causa, e começamos a expandir os programas. O impacto já era visível. Mulheres que antes não tinham perspectivas agora estavam iniciando seus próprios negócios, conquistando independência financeira e rompendo ciclos de dependência. Mas Avery, ele não conseguia suportar isso. E, como sempre, decidiu atacar do único jeito que sabia, tentando recuperar o controle. Eu estava no centro, revisando o planejamento para os próximos meses, quando recebi uma mensagem inesperada de Rebecca. Avery está tentando organizar um evento na cabana. Ele contratou um fotógrafo e um buffet. Parece que quer provar para todo mundo que ele ainda tem poder sobre a propriedade. Suspirei. Ele nunca aprende, murmurei. Schiller, que estava ao meu lado, ergueu uma sobrancelha. Ele realmente acha que um coquetel e algumas fotos vão apagar tudo o que aconteceu? Rebecca mandou outra mensagem. A melhor parte. Ele convidou políticos e empresários para mostrar como a propriedade deveria ser usada. Valentina, que estava por perto, riu. Um advogado desmoralizado organizando um evento para convencer os poderosos de que ele ainda tem alguma relevância. Isso vai ser um desastre. Foi então que tive uma ideia. E se a gente não impedisse o evento? Schiller me olhou surpresa. Você quer deixar ele fazer isso? Eu sorri. Melhor ainda. Vamos deixar ele trazer todos os convidados, e então mostrar a eles o que realmente está acontecendo aqui. No dia do evento de Avery, o centro estava funcionando a todo vapor. Havia workshops acontecendo, mentorias em andamento e novas empreendedoras apresentando seus projetos. Quando os convidados de Avery começaram a chegar, foram recebidos não com taças de champanhe e discursos vazios, mas com mulheres contando suas histórias de transformação. Avery apareceu no meio do caos, com o rosto vermelho e o olhar desesperado. Ele tentou argumentar com os convidados, mostrar a beleza da cabana, mas ninguém estava interessado. A tenente-governadora, que também havia sido convidada, atravessou a multidão e caminhou até mim. Phoebe, o que você construiu aqui é inspirador. O Estado precisa apoiar iniciativas como essa. Ela apertou minha mão e sorriu. Você tem meu apoio total. Atrás de mim, vi Avery congelar. Pela primeira vez, ele percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer. Mas Avery não seria Avery se não tentasse um último golpe. Ele pegou um microfone do DJ e começou a falar, tentando recuperar sua imagem. Senhoras e senhores, eu gostaria de lembrá-los que esta cabana ainda é minha propriedade. E este evento foi organizado por mim. O silêncio que se seguiu foi desconfortável.
Valentina, que já esperava algo assim, se adiantou com sua câmera. Então, Sr. Campbell, poderia nos contar como exatamente planejava usar a propriedade antes de sua ex-esposa transformar o local em um centro de empoderamento feminino? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O juiz Rolando, que também estava presente, interveio calmamente. Na verdade, Avery, seus direitos sobre a cabana não incluem restringir o uso do espaço ao redor. E, legalmente, o centro está registrado como um espaço comunitário protegido. Avery olhou ao redor, vendo os olhares de reprovação. Sua grande festa havia se tornado o evento de consagração do centro. Ele não conseguiu dizer mais nada. Apenas largou o microfone e saiu sem olhar para trás. Quando o evento terminou, eu me sentei na varanda do centro, olhando para tudo o que havíamos construído. Schiller apareceu ao meu lado, sorrindo. Ele nunca mais volta, não é? Eu balancei a cabeça. Não. E mesmo se voltasse, não poderia fazer nada. Recebi uma última mensagem de Rebecca naquela noite. Ele não voltou para casa. Está em um hotel, bebendo. Acho que, pela primeira vez, ele percebeu que perdeu tudo. Avery perdeu porque ele tentou destruir. Eu venci porque eu construí algo maior do que ele poderia imaginar. O evento na cabana foi a última vez que Avery tentou recuperar algum controle. Depois daquela humilhação pública, ele desapareceu. Nicole, por outro lado, estava mais envolvida do que nunca. Seu projeto de design para a identidade visual do Centro de Recursos para Mulheres estava ganhando forma, e ela já começava a receber propostas de clientes interessados no seu trabalho. Rebecca também cumpriu sua promessa. Com sua experiência em gestão, ela ajudou a estruturar melhor o crescimento do centro. Novos patrocinadores chegaram, os cursos se expandiram e, pela primeira vez, eu percebi que o que havíamos criado era muito maior do que apenas um ato de resistência contra Avery. Estávamos mudando vidas. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma noite, enquanto eu fechava o escritório do centro, recebi uma mensagem. Era de Nicole. Papai quer conversar com você. Fiquei olhando para a tela por um momento. Eu não sabia se queria ouvi-lo, mas alguma coisa me disse que essa era uma conversa que precisava acontecer. No dia seguinte, Avery apareceu no centro. Mas, diferente de todas as outras vezes, ele não chegou furioso, nem com ameaças. Ele parecia derrotado. Posso falar com você? Ele perguntou, hesitante. Cruzei os braços, observando-o por um instante. O que você quer, Avery? Ele respirou fundo. Eu fui um idiota. Um manipulador. Um homem que não aceitava perder. Fiquei em silêncio. Eu queria ouvir aonde aquilo ia dar. Quando você me deixou, eu achei que podia te punir por isso. Que podia provar que você nunca conseguiria seguir em frente sem mim. Ele riu sem humor. Mas você seguiu. Melhor do que eu. Pela primeira vez, ele olhou ao redor e realmente viu o que havíamos construído. Eu perdi minha família, minha reputação e minha carreira porque estava tão obcecado com o controle que não percebi que o mundo continuou sem mim. Suspirei e mantive minha voz firme. Você tentou destruir tudo o que eu construí. Ele assentiu. Eu sei. E eu não espero que você me perdoe. Mas eu estou tentando consertar minha vida. Tentando como? Ele hesitou e, em seguida, disse algo que me surpreendeu. Terapia. Grupo de responsabilidade masculina. Tentando entender como cheguei nesse ponto. Ergui uma sobrancelha. E o que você quer de mim? Ele deu um passo para trás. Nada. Eu só queria que você soubesse. Por um instante, vi no rosto dele algo que nunca havia visto antes. Sinceridade. Avery nunca seria perfeito. Mas talvez, pela primeira vez, ele estivesse tentando mudar. Nos meses seguintes, o centro cresceu ainda mais. Abrimos uma segunda unidade em outra cidade, com o apoio de líderes locais. Nicole abriu oficialmente seu próprio estúdio de design, e seu primeiro grande contrato foi, ironicamente, criar a identidade visual da nova unidade do centro. Rebecca se tornou uma das principais gestoras do projeto, ajudando a expandir nossas parcerias. E eu? Eu finalmente encontrei paz. Uma noite, enquanto olhava para as luzes do centro brilhando no escuro, Schiller apareceu ao meu lado. Você imaginou que isso tudo aconteceria quando decidiu brigar pela cabana? Soltei uma risada baixa. Nunca. Mas acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Schiller sorriu.
Você transformou a sua dor em algo muito maior. Olhei para o prédio, para as mulheres que agora tinham um futuro brilhante pela frente, para tudo o que havíamos conquistado. Avery queria me destruir. Mas, no fim, foi graças a ele que eu descobri o meu verdadeiro propósito. E esse propósito ninguém jamais poderia tirar de mim. A vida tem um jeito curioso de transformar nossos piores momentos nas maiores oportunidades. O que começou como uma luta para manter a cabana que eu construí com minhas próprias mãos se tornou algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. O Centro de Recursos para Mulheres não era mais apenas um espaço. Era um movimento. Tínhamos programas de capacitação, mentorias, investimentos e uma rede de apoio para mulheres que, assim como eu, se recusavam a ser definidas por suas dores. Mas o momento que realmente provou o impacto do que havíamos construído aconteceu em um evento especial. A tenente-governadora voltou para participar da cerimônia de abertura da 10ª unidade do Phoenix Network, nome oficial que demos ao projeto. Nicole estava ao meu lado, segurando uma tesoura personalizada que ela mesma projetou para cortar a fita da inauguração. Seu estúdio de design crescia a cada dia, e ela agora era uma empreendedora de sucesso aos 16 anos. Rebecca estava ali também, orgulhosa, ajudando na organização do evento. E então, entre a multidão, vi uma figura que eu não esperava. Avery. Ele não tentou chamar atenção, não tentou assumir o controle. Apenas ficou ali, observando de longe. Quando os discursos começaram, Schiller pegou o microfone. Este projeto começou com uma luta pessoal. Mas hoje, ele é um símbolo de algo muito maior. Um lembrete de que ninguém pode nos definir pelo que perdemos, mas sim pelo que escolhemos construir. A multidão aplaudiu, e Nicole se virou para mim com um sorriso. Está pronta? Olhei para a fita vermelha à nossa frente, segurando a tesoura entre os dedos. Sim. Eu estava pronta. Vamos fazer isso juntas. E então, cortamos a fita. O Phoenix Network estava oficialmente aberto. E dessa vez, ninguém poderia tirar isso de mim. Mais tarde, depois que a multidão começou a se dispersar, Avery se aproximou. Dessa vez, ele não parecia o homem arrogante e controlador de antes. Ele parecia humano. Eu vi o evento, disse, mantendo a voz baixa. Você fez algo incrível. Assenti, sem saber muito bem o que dizer. Ele hesitou por um momento e depois olhou para Nicole, que conversava animadamente com algumas empreendedoras. Eu nunca quis machucá-la. Suspirei. Mas você machucou. Machucou a mim, a Rebecca, e quase impediu Nicole de encontrar seu próprio caminho. Ele assentiu lentamente. Eu sei. E estou tentando ser melhor. Ele pegou um folheto de um dos programas do centro e o olhou por um instante. Colaboração e mediação legal? Perguntou. Queremos ajudar mulheres a resolver conflitos sem precisar de batalhas judiciais que as desgastem. Ele soltou uma risada curta. Ironia do destino, não? Eu cruzei os braços. Você poderia ajudar, se quisesse. Ele me olhou, surpreso. Você confiaria em mim para algo assim? Dei de ombros. Acho que todos têm o direito de tentar ser melhores. Avery ficou em silêncio por um momento, depois guardou o folheto no bolso. Eu vou pensar nisso. E então, ele se afastou, sem esperar por mais nada. Eu não sabia se ele realmente mudaria. Mas, pela primeira vez, não importava. O importante era que eu não precisava mais lutar. A guerra havia acabado, e eu tinha vencido de um jeito que nem eu mesma imaginava. Mais tarde naquela noite, fiquei sozinha no centro, observando as luzes refletindo no prédio recém-inaugurado. Schiller se aproximou, trazendo 2 taças de vinho. Então, o que vem agora? Sorri. Crescimento. Expansão. E, acima de tudo, ajudar mais mulheres a fazerem o mesmo. Ela ergueu a taça. Ao renascimento. Toquei minha taça na dela. Ao renascimento. Avery queria me quebrar. Mas, no fim, ele me deu um motivo para me reconstruir. E dessa reconstrução nasceu algo que ninguém jamais poderia destruir.